falando sobre a palavra de Deus, sobre a santificação. Na primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Aí nós vimos a palavra de Deus nos falando de eleitos. Somos eleitos para sermos servos de Deus aqui na terra e depois alcançarmos a salvação. A santificação significa tornar-se santo. Santo é separado do mundo, consagrar a vida, separar do mundo e apartar-se do pecado, a fim de termos ampla comunhão com Deus e servi-lo com alegria. A parte primeira diz assim: além do termo santificar, conforme 1 Tessalonicenses 5:23, olha a base bíblica, o padrão bíblico da santificação é expresso em termos tais como: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Mateus capítulo 22, versículo 37. Irrepreensíveis em santidade. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13, aperfeiçoando a santificação. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, sinceros e sem escândalo algum. Filipenses capítulo 1, versículo 10. Notamos aí quantas bases bíblicas para nós consertarmos a vida. Libertados do pecado, Romanos 6:18. Mortos para o pecado, Romanos capítulo 6, versículo 2. Para servirem à justiça, para a santificação, Romanos capítulo 6, versículo 19. Guardamos os seus mandamentos, 1 João capítulo 3, versículo 22. E vence ao mundo, 1 João capítulo 5, versículo 4. Tais termos descrevem a operação do Espírito Santo mediante a salvação em Cristo, pela qual Ele nos liberta da escravidão e do poder do pecado, em Romanos capítulo 6, de versículos de 1 a 14. Então, nessa trajetória toda, nesse relato desses vários versículos bíblicos, isso nos traz um conhecimento profundo da palavra, para nós se livrar do pecado e alcançar a salvação, que é a coisa mais importante para o ser humano, e muitos não se ligam nisso, e o mundo espiritual caminha muito rápido, e nós aqui continua falando, nos separa das práticas pecaminosas deste mundo atual, renova a nossa natureza segundo a imagem de Cristo, produz em nós o fruto do Espírito e nos capacita a viver uma vida santa e vitoriosa e de dedicação a Deus. João, no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 5 ao 19. Romanos, capítulo 6, versículo 5. Nós vimos aqui, nessa nota especial, falando sobre santificação, Te liga, meu irmão, minha irmã, você que vai ouvir essa palavra, onde essa palavra chegar, a santificação nos faz enxergar espiritualmente. E quando a gente enxerga espiritualmente, a gente tem discernimento de quem se aproxima de nós, de quem está do nosso lado, e a gente tem uma caminhada mais tranquila, porque está na presença de Deus. Fique com essa palavra e em nome de Jesus.